Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estamos começando aqui a nossa Semana do Distintivo. Eu sou o Luiz, professor Luiz César, sou perito criminal, sou formado em Direito, especialista em Direito Penal e Processo Penal, e eu vou te ajudar aqui a entender um pouco melhor essa parte do Direito Penal. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a parte especial do Código Penal, tá certo? Bom, o que eu vou fazer aqui com vocês hoje, pessoal, é um aquecimento. Um aquecimento para quê? Para a Semana do Distintivo, que vai acontecer ali na primeira semana de setembro, tá certo? Então, nós já estamos fazendo esse aquecimento, né? Todo dia um professor vai entrar aqui com vocês, falar um pouco, explicar, tá certo? Então, a gente vai fazendo esse aquecimento e você já pode também, inclusive, entrar no grupo do WhatsApp, né? Então, assim que você puder, entra no grupo do WhatsApp, vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá certo? O link, você pode entrar e fazer parte do grupo. E aí você não vai perder nada, você vai saber, né, quando que vai ter as nossas aulas, né? O professor Laércio também vai estar aqui falando com vocês. Então aproveita e entra nesse grupo, tá certo? Bom, além disso, eu tenho que explicar uma outra coisinha para vocês. Como é que vai ser a nossa metodologia hoje? Eu vou dar essa aula aqui para vocês e vou mostrar como que vai ser, digamos assim, as aulas que eu estou gravando para o Instituto Laércio Carneiro. Por quê? Essa aula que eu vou passar hoje para vocês, ela faz parte de um produto que eu estou gravando lá, que se chama Direito Penal Essencial. Não é direito penal básico, nada disso, é essencial. E por que essencial? Porque são as matérias que caem na prova, ou melhor dizendo, nas provas de polícia científica, de polícia civil. Então, eu observei aquelas matérias que estão sempre aparecendo, aquelas que são mais importantes, mais relevantes e que caem nos concursos espalhados pelo país inteiro. E com isso eu pensei e montei, estou gerando essa proposta de direito penal essencial, processo penal essencial, direito constitucional essencial. São aquelas matérias que aparecem com mais frequência e que você tem que acertar. Por quê? Porque são as matérias que vão garantir para você uma base sólida e aí você vai ser aprovado. Você não vai precisar se preocupar com a parte de direito, porque muito provavelmente o seu foco de estudo deve ser as matérias principais, tá certo? As matérias da sua área. Então, por exemplo, você que vai prestar um concurso para perito criminal, né? Se você for da área de física, por exemplo, você vai estudar as suas matérias específicas, né? As suas matérias específicas vão ter um peso maior. Então, você vai ter que se dedicar um pouco mais a essas matérias específicas, tá certo? Durante a aula, eu não vou interagir com vocês aqui pelo nosso chat, tá bom? Mas logo após a gente interage, tá certo? A gente pode começar a conversar, tirar dúvidas, tranquilo? Então, vou começar aqui a nossa aula. Já vou colocar aqui no nosso slide. E, a partir de agora, eu começo a nossa aula. Bom, pessoal, vamos lá. No nosso último encontro, a gente falou ali sobre o crime de homicídio, né? E falou sobre as qualificadoras, explicou direitinho. É claro que a gente vai recordar um pouco aqui, né? Vamos dar uma olhadinha lá no nosso material. Bom, os crimes contra a vida, pessoal, eles vêm ali a partir do artigo 121 do Código Penal. E ele começa com o crime de homicídio. Então aqui é o 121. Aqui o feminicídio é o 121A. E a gente vai explicar por que 121A. Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação é o 122. O infanticídio é o 123. E o aborto ele começa no artigo 124, mas ele vai até o artigo 128. Então, um ponto interessante que a gente tem que discutir aqui diz respeito a esse crime de aborto. Por quê? O aborto ele é dividido, digamos assim,
em vários artigos. E por que ele é dividido em vários artigos? Porque a gente tem um crime de aborto específico para a mãe que faz essa conduta, um crime de aborto específico para o terceiro que também faz essa conduta, né? Então, se a gente parar para pensar, numa mesma situação, nós podemos ter dois agentes, a mãe e o terceiro, respondendo por tipos penais diferentes, mesmo eles tendo cometido, mesmo ele tendo praticado a mesma conduta. Então, é possível que nós tenhamos essa possibilidade, né? essa situação em que nós temos agentes respondendo por crimes diferentes pela mesma conduta por causa desse fato. O crime de aborto, ele observa quem é o agente que comete. Então, eu tenho um crime específico para o agente, o terceiro que comete o aborto, eu tenho um crime para o médico que comete um aborto, eu tenho um crime para a gestante que pratica o aborto ou que permite que se lhe pratique o aborto, né? Então, isso tudo a gente tem que analisar, tá? Esses crimes que estão elencados aqui, esses 6 crimes aqui, 5 crimes, na verdade, né? Esses 5 crimes que aqui estão elencados, eles fazem parte dos crimes contra a vida. São eles que, quando cometidos dolosamente, são submetidos ao tribunal do júri. E aqui a gente entra um pouquinho em processo penal. Por quê? A Constituição diz pra gente que os crimes dolosos contra a vida são submetidos ao tribunal do júri. E aí a gente sabe que os crimes dolosos contra a vida previstos no Código Penal são esses: o homicídio, feminicídio, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, o infanticídio e o aborto, tá certo? Esses são os crimes que são submetidos ao tribunal do júri. Tranquilo? Detalhe, note o seguinte: não é porque existe o resultado morte que necessariamente um crime é classificado como sendo contra a vida. Exemplo clássico é o roubo com resultado morte. Não é seguido de morte, é com resultado morte, tá certo? Então esse roubo que tem como resultado a morte, ele tem um nome em iuris, né, um nome de latrocínio. Nada mais é do que um roubo qualificado. Mas esse roubo com resultado morte, ele não é um crime contra a vida. Ele é um crime contra o patrimônio, tá certo? É um crime contra o patrimônio cujo um resultado, até talvez não quisto pelo agente, aliás, com certeza não quisto pelo agente, é a morte. Então não é a morte que transforma a figura desse tipo penal em um tipo penal, um crime contra a vida. Tranquilo? Vamos lá. Bom, homicídio simples, matar alguém, né? É o nosso verbo, matar alguém. O elemento subjetivo do homicídio simples, né? É tanto o dolo quanto a culpa. Porque existe a figura do homicídio culposo, existe a figura do homicídio doloso e também a do homicídio culposo. Então, dolo e culpa. Os dois podem estar presentes. O agente ativo pode ser qualquer pessoa e por isso é um crime comum. Em relação ao agente passivo, né, a pessoa que pode sofrer a ação, também é um crime comum. Porque qualquer pessoa pode sofrer a ação do homicídio, pode ser morta. A consumação se dá com a morte, né? Então é um crime que demanda uma modificação física, né? Uma modificação no mundo físico. Então é um crime material. E quanto a outras classificações, a gente pode pensar, por exemplo, né, que é um crime plurissubsistente. Por que plurissubsistente? Porque, pessoal, vem aqui comigo mais uma vez. Essa conduta, matar alguém, ela pode se processar, ela pode se dar de várias formas. E
ela pode normalmente ser fracionada, o que indica para a gente que é possível que esse crime tenha tentativa. Ora, se é um crime unissubsistente, que só tem uma ação e essa ação não pode ser fracionada, eu também não poderia ter uma tentativa, porque a tentativa nada mais é do que a não consumação do crime devido a fatos alheios à vontade do agente. Então, pessoal, o que nós temos é o crime começa... Opa! Deixa eu achar. Aqui, isso. Então nós temos o seguinte, pessoal. O crime, ele começa a partir daqui, da execução. Ele começa a ser realizado a partir daqui, né, da execução. Só que entre a execução e a consumação existe um espaço. Entre o início da execução e a consumação, existe esse espaço aqui. E no meio desse espaço aqui, a gente pode ter várias coisas. A gente pode ter, por exemplo, nesse momento aqui chegou um segurança e segurou o agente no momento que ele ia cometer o crime, ou então alguém tirou a arma da mão dele, fez alguma coisa. Isso aqui é a tentativa. Então, ela pode acontecer em qualquer momento aqui durante essa marcha entre a execução e a consumação. Outros fatos podem acontecer também, como por exemplo a desistência voluntária, né? Se você pensar, esse nome diz desistência voluntária, o cidadão desiste voluntariamente. Ele abre mão de continuar sua prática delitiva. Ele poderia, mas ele desiste, ele não quer. Já o arrependimento eficaz é outro ponto. Ele se arrepende do que ele fez e aí ele volta atrás, ele desiste, ele vai lá e... Só que não é simplesmente desistir. Ele agora, como ele já iniciou a sua execução e ele provavelmente já atingiu, de alguma forma, já lesionou o bem jurídico, ele agora tem que agir para que essa lesão que ele causou seja minimizada, para que essa lesão ela não produza os seus efeitos. Então, a diferença entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, né, diz respeito ao comportamento do agente. Na desistência voluntária, ele não mais pratica os atos que ele tem à sua disposição, tá certo? Então ele pode continuar praticando os atos, ele ainda tem potencial delitivo, mas ele escolhe por vontade própria não continuar. Já quando a gente fala de arrependimento eficaz, o que nós temos é que o agente ele precisa atuar no sentido contrário do que ele estava fazendo. Então ele primeiro age para lesionar a vítima, né? E depois ele se arrepende, leva a vítima para o hospital para tentar salvar a vida dela, por exemplo, tá? Só que essas ações que ele toma devem ser eficazes, porque se ele levar a vítima, o desafeto dele, que ele baleou para o hospital e o desafeto chegar lá e morre, a gente vai ter um homicídio consumado, tá certo? Por outro lado, se ele levou essa vítima lá para o hospital e quando chegou lá, os médicos foram capazes de salvar esse desafeto dele, então aí sim ele vai ser beneficiado pelo Instituto do Arrependimento Eficaz. Agora, qual que é a diferença? A diferença é essa que eu já expliquei, né? Agora, qual que é o resultado desses dois institutos? É o mesmo, tá? A gente tem aqui no nosso esqueminha, o resultado nada mais é do que o agente responde apenas e tão somente pelos atos já praticados. E temos também outra possibilidade, que é a figura do crime impossível. E o que é o crime impossível? Nada mais é do que aquele crime que não poderia de modo algum ser realizado. Seja porque o objeto que o agente pretende atingir é intocável, é impossível de atingir, ou seja porque ele escolheu um meio que é incapaz de fazer aquilo. Tá certo? Pessoal, isso aqui é uma micro-revisão rapidinha da parte geral. E isso está dentro da nossa análise de homicídio. Tranquilo? Então, assim, a gente faz esse tipo de revisão para que fique guardado, para que você não esqueça. Porque é sempre importante lembrar desses pontos do direito penal da parte geral, porque são eles que fundamentam boa parte das nossas análises. Tranquilo? Vamos lá.
Bom, o parágrafo 1º do artigo 121 fala para a gente do homicídio privilegiado. E o que é homicídio privilegiado? Nada mais é do que algumas causas que nós elegimos, escolhemos, né, para que tenha uma punição atenuada, tá certo? Então, o homicídio privilegiado nada mais é do que o homicídio, só que com uma punição atenuada, ali, diminuída, tá? Bom, o parágrafo 1º fala pra gente que se o agente comete esse crime por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio domínio de violenta emoção, logo depois, logo em seguida, de injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a sua pena de 1/6 até 1/3. Tranquilo. Então, quando a gente fala nessa questão de diminuição, a gente coloca uns requisitos, né? Quais são? Ora, tem que haver um motivo de relevante valor social ou moral. E aí, o que é o valor social? É o valor que é importante para aquela comunidade na qual o agente está inserido. E o valor moral é aquele valor de elevada estima pessoal. Ele leva em conta a moral do cidadão. E o domínio de violenta emoção, detalhe, deve ser domínio, o cara tem que estar, o agente, né, tem que estar dominado por essa emoção, de tal sorte que ele não pode fazer outra coisa, ele fica como que cego por essa emoção. E tem que também atender a um critério temporal, qual seja, logo em seguida. Não pode demorar, porque se demorar, deixa de ser um homicídio privilegiado e passa a ser uma vingança, passa a ser um ataque, algo nesse sentido. Então, o domínio de violenta emoção determina que essa emoção tem que ser dominadora, violenta e o crime deve ser praticado logo em seguida, tá certo? Eu lembro de um exemplo que é o seguinte: um garoto foi morto, né? E aí ele foi levado, o agente, o cidadão que cometeu o crime, ele foi preso e levado para a delegacia. A mãe da vítima compareceu à delegacia. E aí, enquanto estava lá, meio perdida, um pouco atônita, ela viu que o agente estava ali, né? O assassino. Ela se conteve, se segurou, mas o assassino, em determinado momento, chegou perto dela e falou: "Não vai dar nada pra mim, tá ligado? Por quê? Porque eu sou de menor. Eu vou sair daqui a pouco, você vai ficar aqui mais tempo do que eu." E aí ele fez isso, ele acabou provocando essa mãe, né? Ela, então, tomada pela raiva, foi lá, pegou a arma de um policial que estava perto e atirou no agente, no autor que matou o filho dela. Ora, nesse caso, a gente pode ver claramente que ela agiu logo em seguida à agressão. Tudo bem, foi uma agressão verbal, não precisa ser física, mas foi uma provocação. Ela agiu logo em seguida. E assim que ela agiu, ela parou, né? Então ela agiu, agrediu, matou o cidadão e acabou, pronto, né? E ela estava sob violenta emoção, sob esse domínio de violenta emoção. Então, realmente, faz todo sentido. Vamos lá, pessoal. Bom, e aí? Agora a gente fala sobre as qualificadoras. Eu vou falar bem rápido, porque esse tema a gente já viu. Mas as qualificadoras nada mais são do que causas ou motivos que nós resolvemos escolher para quê? Para dar uma valoração maior, para que nós consideremos dignos de maior punição. Então a gente vai olhar para uma qualificadora e falar: não, isso aqui, o cara que comete um crime sobre essas condições, ele tem mais é que ficar mais tempo na cadeia mesmo. É absurdo, a gente não aceita isso enquanto sociedade, tá certo? Bom, vamos lá, vamos dar uma olhadinha no que o artigo 121, parágrafo 2º, traz pra gente como qualificadoras. Vamos lá. Primeiro, se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Então, pessoal, quando ele fala outro motivo torpe, dá a entender que paga e promessa de recompensa são também motivos torpes, tá certo? E o que é um motivo torpe? Nada mais é do que aquele motivo abjeto,
Aquele motivo que a gente olha e não aceita, a gente não lida bem com ele, sabe? Não porque ele é comezinho, pequeno, não, mas é porque ele é absurdo, tá? E quando a gente olha o inciso segundo, a gente vê que ele apresenta pra gente motivo fútil. Olha, fútil não é igual a torpe. O que seria um motivo fútil? É um motivo desproporcional, pequeno, irrisório comparado com o resultado que você buscou. Quer um exemplo? Ora, eu já peguei um caso em que a motivação do crime foi, ou foram, né, R$ 2. O cidadão matou o outro porque estava lhe devendo R$ 2. Então, quando você se depara com uma situação dessa, você vê que o motivo foi fútil, foi banal, foi pequeno, foi pouco, tá certo? Nesse caso, pode-se até pensar o seguinte, talvez essa motivação não tenha sido tão assim assustadora que ela não chega a ser torpe, né? Porque, pô, R$ 2 é uma análise, mas outra a gente não costuma pensar assim. Se, por exemplo, fosse aquele motivo do assassino de aluguel, né? O assassino de aluguel que vai lá e mata alguém, depois ele mata outra pessoa. Ele está matando porque ele está recebendo a recompensa. Ou porque ele espera receber a recompensa depois que ele fizer o serviço. Esse é considerado torpe, tá certo? O motivo fútil é desproporcional, é pequeno, é comezinho em relação ao fato. Por exemplo, ciúmes. Ciúmes, só se a gente pensar num caso de ciúmes, por si só, é um motivo fútil? Não necessariamente, tá? Mas os ciúmes costumam gerar casos que levam à futilidade, tá certo? Vamos lá. Nós temos com o emprego de veneno, de fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Então, quando a gente fala ou outro meio insidioso ou cruel, significa dizer que eu não vou listar para vocês todos os meios insidiosos ou cruéis aqui, não. Eu, legislador, não vou ficar falando todos os meios insidiosos ou cruéis que existem, não. Você vai ter que se virar e aí você aparecer algum dia com um meio insidioso ou cruel que não está listado aqui. Eu já disse para você, qualquer outro insidioso ou cruel vai servir. Ele vai qualificar também. Então, não precisa do legislador listar todos. E isso é o que a gente chama de interpretação analógica. Lembre-se, analogia em malam partem, analogia que prejudica o réu, ela é vedada no direito penal. Agora, a interpretação analógica, mesmo que prejudique o réu, totalmente possível, a gente usa o tempo todo. Então, toda vez que a gente encontra uma sequência de exemplos em um tipo penal e daqui a pouco ele vem com uma estrutura gramatical que fecha e amplia aquele rol, né? Que ele fala assim, fecha no sentido de terminar essa lista e amplia o rol, podendo colocar várias coisas que ele não citou, aí nós temos a interpretação analógica sendo utilizada, tá certo? Então, com emprego de veneno, fogo, tortura, asfixia ou outro meio insidioso ou cruel. Então isso aí você colocou todos os meios insidiosos ou cruéis que porventura possam existir dentro desse conjunto, tá certo? Bom, ou que possam resultar em perigo comum. Aqui, nesse inciso, ele está querendo colocar uma punição maior para aqueles crimes que se utilizam de meios insidiosos, meios maléficos, meios cruéis, bem como aqueles que produzem risco, não apenas para a vítima, mas para a sociedade como um todo, né? Para quem está perto ali ou para quem não tem nada a ver com as relações daquele crime, tá certo? Bom, em seguida nós temos a traição, de emboscada, mediante dissimulação ou recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Qual que é a ideia aqui? É combater de certa forma, ou então pelo menos punir de forma mais assertiva, a covardia. A covardia no sentido de que o agressor se beneficia de uma emboscada, de uma traição, tá certo? De um recurso que dificulta a defesa do ofendido. Número 5, para assegurar a execução e ocultação
impunidade ou vantagem de outro crime. É aquele crime de homicídio que é feito para garantir outro crime, né? Então, a pena de reclusão de 12 a 30, e aqui é um ponto importante que eu vou falar com vocês, já deixando claro. A gente está falando das qualificadoras. As qualificadoras se diferem das causas de aumento de pena. Qualificadora é diferente de causa de aumento de pena. Por quê? A qualificadora ela apresenta para a gente um novo patamar de penas. Como assim? Se a pena do homicídio simples é de 6 a 12 anos, né, eu tenho essa faixa aqui de tempo, de 6 a 12 anos. Agora, com a qualificadora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ampliar e trazer outra faixa de pena. Então, ao invés de ser de 6 a 12 anos, agora é de 12 a 30, a possibilidade que nós temos de punição, tá certo? Então, o que a qualificadora faz nada mais é do que apresentar uma outra faixa de punição para aquela conduta, tá certo? Já a causa de aumento de pena, ela não faz isso, ela não apresenta uma faixa de punição. O que ela faz é tão somente dizer para você, olha, essa pena tem que ser aumentada em 1/3. E aí a gente está falando da pena a ser aplicada ao final, tá? Vamos lá. Bom, nós tínhamos também o feminicídio, mas o feminicídio, ele saiu aqui da qualificadora, ele não é mais uma qualificadora. A gente teve uma lei recente que transformou o feminicídio em um crime autônomo, e nós vamos falar dele. Vamos continuar rapidinho aqui. O inciso número 7 traz para a gente duas alíneas que dizem respeito a pessoas que, se o homicídio for cometido contra elas em situações específicas, é um homicídio qualificado. Quais são? Letra A, autoridades ou agentes descritos nos artigos, aqui ficou, ele desapareceu, mas são os artigos 142 e 144 da Constituição Federal. E o que dizem esses artigos? São aqueles referentes, o 142, às Forças Armadas e o 144, à segurança pública, tá certo? Bom, então, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício ou em função ou em decorrência dela. Então, essa qualificadora se aplica para quem está no exercício ou foi morto em função ou em decorrência dessa função. E também se estende ao seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até o 3º grau ou em razão dessa condição, melhor dizendo. Então, pessoal, o agente de segurança pública que está fazendo um bico no mercadinho do bairro, ele não foi morto em função da sua condição de agente de segurança pública, ele não foi morto em decorrência dessa condição de segurança pública e nem muito menos durante o exercício dessa função de agente de segurança pública, tá certo? Então, aqui é sempre em relação a essa atuação de agente de segurança pública. No B, nós temos membro do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública ou Advocacia Pública, que tratam os artigos... Não, é isso mesmo. Ou oficial de justiça no exercício da função, ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro, a mesma ideia, né? E, por fim, o número 8, que aparece até bastante, a gente vai ver ele em outros artigos também, com a utilização de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Beleza, pessoal? O 9 fala pra gente contra menor de 14 anos, tá? E a pena de reclusão é a mesma, 12 a 30. Então, aqui a gente separa, a gente pode dividir essas qualificadoras por qualificadoras de motivos, meios, modos e fins, etc. Né? Bom, e a gente aqui tem elas em espécie e a gente vai direto agora para o nosso próximo tópico, que é o crime de feminicídio, pessoal. O artigo 121A do Código Penal. Vem aqui comigo, mais uma vez. Opa.
Deixa eu só conseguir puxar vocês e... tranquilo, eu vou continuar daqui porque eu não estou conseguindo. Vamos lá. Bom, o que o artigo 121A diz pra gente? Matar mulher por razão de condição de sexo feminino. E aí a gente fica com uma certa dúvida. Por quê? O que é razão de condição de sexo feminino? Ora, é meio estranho, né? Pelo simples fato dela ser mulher? Exatamente, é isso. A ideia é essa, tá? Então, assim, antes era uma qualificadora. E aí a gente entendeu que, enquanto qualificadora, não surtia a punição suficiente. Não estava muito bom. Então, entendeu-se que era melhor colocar para que a gente pudesse apresentar uma proteção significativa, uma proteção mais consistente, como sendo um tipo penal autônomo. E enquanto tipo penal autônomo, você tem uma certa liberdade, você tem maior liberdade, melhor dizendo, para poder colocar ali causas de aumento de pena, definições e por aí vai, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha. Também diferenciou-se a pena, né? Porque agora é de 20 a 40 anos de prisão, então note que é uma pena considerável, uma pena bem maior. E por quê? Porque se trata de uma condição já, digamos assim, meio que nasce qualificada. E por que nasce qualificada? Ora, é um homicídio com questões muito específicas, razão de condição de sexo feminino. Isso é muito específico. E aí, essa parte aqui, né, por razão de condição do sexo feminino, isso é explicado aqui, ó, no nosso parágrafo 1º. Porque ele fala pra gente o seguinte: considera-se que há razões, né, da condição do sexo feminino quando o crime envolve, e aí, quando o crime envolve o quê? Número 1, violência doméstica. Então, o crime de homicídio, quando dentro do contexto da Lei Maria da Penha, quando dentro do contexto da violência doméstica, é classificado, na verdade, como sendo o crime de feminicídio, tá certo? Pelo princípio da especialidade, o que nós temos não é um crime de homicídio, mas sim o crime de feminicídio, porque todo o contexto dentro da violência doméstica, da Lei 11.343, que é a Lei Maria da Penha, é o contexto de opressão da mulher, tá certo? Então, tanto a Lei Maria da Penha quanto o Código Penal agora dão maior proteção à mulher quando em situação de vulnerabilidade, tá certo? E aqui uma vulnerabilidade no seio doméstico e familiar, tá? Até uma certa questão que se tem, que é que, às vezes, tanto a Lei Maria da Penha quanto o Código Penal fala de violência doméstica ou familiar, né? Tanto faz, né? Os contextos, essas definições que se você for colocar o que seria uma violência doméstica e uma violência familiar, na verdade o que nós queremos é que exista uma diminuição da violência contra a mulher dentro desse meio em que ela se encontra fragilizada, tá certo? Bom, vamos lá. Número 2. Inciso de número 2, o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Se no inciso de número 1 a gente está falando da violência doméstica, né, da Lei Maria da Penha, aqui a gente está falando dos casos de misoginia, pessoal. E a misoginia, ela não se confunde, por exemplo, com questões sexuais, digamos assim. Ela não se confunde com preferências ou exercício da sua sexualidade. O que eu quero dizer com isso? O cidadão misógino não é homossexual. Isso não quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, não existe qualquer correlação nesse sentido, né? E além disso, essa misoginia, ela não precisa ser algo, digamos assim, escancarado ou levantado enquanto bandeira, tá? Ela pode existir de forma mais sutil, tá certo? Então é o caso. Só que aqui a gente está falando de homicídio não, de feminicídio, né? A gente está falando de morte. Então aqui a gente chega num contexto em que essa morte acontece
porque o cidadão se vê preterido, por exemplo, em relação a uma mulher, né? Ele olha para ela e fala assim: ah, ela só conseguiu aquilo ali porque ela é mulher, porque é bonita, porque se fosse eu, feio do jeito que eu sou aqui, não consigo isso nunca. E aí o cara vai lá e mata a mulher, né? De certa forma, inveja das conquistas que a mulher teve, etc, etc. Mas a ideia é menosprezo ou discriminação por causa da condição de mulher, tá certo? Vamos lá. Bom, e aí nós temos causas de aumento de pena para o crime de feminicídio. E quais causas nós temos? O parágrafo 2º diz para a gente o seguinte: a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até metade, se... Opa! A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é praticado. E aí a gente vai observar o seguinte: durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Então, pessoal, o que nós temos aqui é o seguinte: uma proteção dada à gestante, né? É claro, né, a proteção que se pretende dar à gestante, melhor dizendo, né? Porque uma gestante que sofre feminicídio não foi protegida em nada, né? Mas, de qualquer forma, é uma proteção que você quer dar, o Estado quer dar à gestante e também àquela mulher naquele período logo após o parto, tá certo? Inegavelmente, ela se encontra em uma situação de maior... um resguardo, talvez, né, até, mas assim, de maior vulnerabilidade, tá certo? Bom, além disso, se essa vítima ela for mãe ou responsável por criança, por adolescente, a gente aplica também essa causa de aumento de pena, tá certo? Então, se for mãe de criança ou mãe de adolescente, beleza, a gente aplica essa causa de aumento de pena. E aí, o que é criança e o que é adolescente? Aí a gente olha lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Por quê? De acordo com o ECA, salvo engano, até 12 anos nós temos a 0 a 12 anos criança. E de 12 a 17 anos, né, seria o adolescente. De 12, mais de 12 até menos de 18. Tranquilo? Bom, salvo engano, né, o ECA não é minha especialidade, mas a gente pode dar uma olhadinha, a gente pode ver daqui a pouco. Bom, vamos... E aí, além disso, se ela também for mãe ou responsável de pessoa com deficiência, aí não importa a idade, pode ser um idoso. Essa qualificadora se aplica, tá certo? Então, é aquele caso, né? A pessoa vai lá e mata uma mulher, ou no contexto da Lei Maria da Penha, ou por condições, pela simples condição de ser mulher, né? E aí, essa mulher, ela é cuidadora de um... Mas não cuidadora remunerada, né? Ela é cuidadora... Ela é responsável, ela é curadora de um idoso. Né? Um idoso com deficiência, com uma doença degenerativa, por exemplo. Aplica-se essa qualificadora. Vamos lá para a segunda. Contra pessoa menor de 14 anos. Essa aqui já apareceu lá no inciso 9 do parágrafo 2º do artigo 121, né? Do artigo do homicídio. A gente viu. Então, menor de 14 anos também, lá no homicídio, é uma qualificadora. Aqui é uma causa de aumento de pena. E, ou, agora aqui também, maior de 60 anos, né? Então, menor de 14, maior de 60, ou com deficiência, ou portadora de doenças degenerativas. Aqui ele foi bem mais explícito, né? Doenças degenerativas, que acarretam condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Qual que é a ideia? A proteção daquela mulher que tem uma maior vulnerabilidade, né? Ela já se encontra vulnerável pela condição feminina, né? Em alguns contextos, em alguns cenários, e além disso, ela ainda tem uma maior vulnerabilidade por ser portadora de uma doença degenerativa, por ser maior de 60 anos de idade ou menor de 14. Então, o que nós temos aqui é uma proteção maior, tá certo? Bom, além disso,
que é bom a gente pensar também no exemplo, né? Qual exemplo a gente poderia pensar? O cidadão que vê a sua esposa ali com uma doença degenerativa, um Alzheimer, alguma coisa nesse sentido, e aí ele se aproveita dessa condição, dessa vulnerabilidade, para matar ela, né? Esse seria um caso em que essa causa de aumento de pena incidiria. E detalhe, a gente pode aqui pensar um pouco mais, né? Imagine que essa pessoa tem essa doença degenerativa e aí ele utiliza de um ardil para poder fazer com que essa pessoa se mate, né? Então ele faz com que ela, por exemplo, pegue algum objeto qualquer pessoa veria que era perigoso, né? E ela, sei lá, uma arma e ela atira contra ela mesma, por exemplo, né? Nesse caso, a gente estaria diante de uma instigação, um auxílio ao suicídio ou a gente estaria diante de um homicídio, né? É claro que se esse cidadão, se essa pessoa que se autoexterminou não tinha esse objetivo e não tinha esse discernimento, nada, o que aconteceu foi apenas e tão somente que o agente utilizou-se dessa pessoa para cometer o crime que ele queria. E, coincidentemente, essa pessoa era tanto a vítima quanto a ferramenta. E aí, no caso, ele cometeu um homicídio e não instigação e auxílio ao suicídio, tá? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu não tinha trocado a câmera, né? Mas tudo bem. Continuando nossas causas de aumento de pena do artigo 121A, que é o feminicídio, nós temos na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Essa causa de aumento de pena aqui é interessantíssima. Vem aqui comigo. Bom, o que é presença física ou virtual? Ora, presença, se você olhar no dicionário, é quem está presenciando, quem está presente, quem está junto no momento da prática daquela conduta delituosa, tá? Mas essa presença física seria eu estar no mesmo lugar que alguém. Agora, a presença virtual não diz respeito ao espaço físico, mas sim a questão de ver, de estar presenciando, de estar vendo. Então, se houver, por exemplo, uma transmissão ou vamos pensar aqui um pouco, uma ligação, uma chamada de vídeo, né? Isso seria presença virtual, tá certo? Detalhe, a ideia aqui é proteger, de certa forma, ou punir o agente que que cria um dano psicológico desnecessário em relação aos descendentes e ascendentes da vítima, tá? Então ele mata a mãe na frente do filho. Agora existem questões interessantes aqui. Vamos lá. Eu vi um caso uma vez que o cidadão matou a mulher, né? Só que os filhos estavam dentro do quarto. Estavam na mesma casa. Mas eles estavam dentro do quarto, cada um dentro do seu quarto. E aí ele matou a mulher, ela chegou a gritar e eles não viram o momento da ação que ele perpetrou. Então, existe uma tese, seria possível, em tese, defender que a presença física ou virtual existe se ela se der no momento da ação ou omissão. Por quê? É o momento da ação ou omissão aquele em que se consuma o crime. Lembra do mnemônimozinho? Luta, lugar, ubiguidade. Então, para o lugar, é tanto a ação quanto o resultado. Agora, o tempo do crime, o momento, é da teoria da ação. Então, a teoria da ação diz pra gente que o crime se consuma no momento da ação ou omissão penalmente relevante. Então, é possível a gente defender que se o agente não estava, se o ascendente ou descendente não estava presente no momento da ação ou omissão, não houve, ele não presenciou, tá certo? Bom, esse é o argumento que eu tô falando para vocês.
acontece que o tribunal, e aí eu não posso falar para vocês que é uma decisão reiterada, mas o tribunal entendeu que não, que os filhos que estavam presentes na casa, mesmo que em outro cômodo, mesmo que não tenham visto a ação ou omissão, eles estavam na presença física e incidia essa causa de aumento de pena. Eu, pessoalmente, não concordo, porque eu estou analisando do ponto de vista dogmático, simplesmente dogmático. Então, simplesmente o que está na lei, na prática, então não faria incidir essa causa de aumento de pena. Tranquilo? Bom, o que é ascendente e descendente? Tranquilo, né? Ascendente são os pais, descendente, os filhos, tá? E aí ele fala ascendente e descendente. Então, por exemplo, os netos estariam na linha descendente também? Sim. E os bisnetos, os tataranetos seriam descendentes também, né? Mas eu acredito, não existe essa limitação na lei, mas eu acredito que os tribunais tendem a entender apenas que seriam os pais ou os filhos. Não existe também nada nesse sentido em relação aos tribunais. Talvez algum doutrinador pode trazer isso também, mas é relativamente recente, sobretudo em relação ao crime do feminicídio, do 121A. Né? Então, por enquanto eu não vi nada. Surgindo alguma coisa nova, eu faço um adendo para os senhores, tranquilo? E para as senhoras, os senhores e as senhoras que estão me vendo aí. Vamos lá para o inciso de número 4. O descumprimento das medidas protetivas de urgência. Aquelas medidas previstas ali no artigo 22 da Lei 11.340. Aqui veio um 6 aqui do nada, né? É 11.340, a nossa Lei Maria da Penha, tá certo? Bom, o que é que dizem esses incisos, né? São medidas protetivas referentes ao agente. O primeiro deles, deixa eu ver aqui. Opa, aqui, o primeiro diz respeito à utilização de armas, né? Ao porte de armas de fogo. Então, esse inciso primeiro, ele diz respeito ao porte de armas de fogo. São medidas protetivas. Então, se o cidadão recebeu essa medida, ele é suspenso o porte de armas de fogo dele. Ou restrito, né? Ou retirado esse porte de armas de fogo. E aí, se ele descumprir essa medida protetiva, ou seja, se ele continuar com a arma de fogo dele, e às vezes isso acontece com frequência, se ele continua com a arma de fogo dele e ele comete o crime com essa arma de fogo, o que nós temos é essa causa de aumento de pena prevista no inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 121A. Tá certo? Bom, e aí, qual que seria essa outra causa de aumento de pena? Essa outra medida protetiva ali prevista no inciso 2º do artigo 22 da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Bom, é o afastamento do domicílio, né? Então, o agente, ele é afastado do domicílio para que você possa garantir ali, ou do local de convivência, né? Para que você possa garantir ali a saúde dessa vítima, né? A saúde, a integridade física. E eu tenho que consertar aqui, pessoal. Vem aqui comigo só para eu arrumar isso aqui. Beleza. E, por fim, esse último inciso, né, que é o terceiro desse artigo 22, ele diz pra gente, ele traz pra gente, né, a possibilidade de obrigações, né? São medidas protetivas que são obrigações que o cidadão deve cumprir ou deve fazer ou não fazer, né? Então, a proibição de se aproximar da mulher, proibição de contato, por exemplo, e por aí vai, tá certo? Então, isso aqui é só para você ter uma ideia. Depois, quando você estiver estudando a Lei Maria da Penha, você foca um pouco mais nisso aqui, tá? Bom, vamos lá para o inciso 5 e tá acabando, pessoal. Nas circunstâncias previstas nos incisos 3, 4 e 8 do parágrafo 2º do artigo 121,
O que é o parágrafo 2º do artigo 121, pessoal? Nada mais é do que as qualificadoras do artigo 121, do crime de homicídio. E o que é que dizem esses incisos, né? Bom, a gente viu que o 8, salvo engano, ele diz respeito ao porte de arma, né? Não é o porte de arma, ele diz respeito à utilização de arma de uso proibido ou de uso restrito, tá certo? O, salvo engano, número 3, ele diz pra gente sobre o crime cometido com emprego de veneno, asfixia, é esse mesmo, é o crime de homicídio cometido com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia ou tortura ou outro meio insidioso ou cruel, tá certo? E o inciso 4, ele fala sobre o crime de homicídio cometido a traição, emboscada, né? Ou mediante qualquer outro meio que torne impossível ou dificulte a defesa da vítima, tá? Beleza. Bom, e aí nós temos, para terminar esse artigo, o parágrafo 3º. O parágrafo 3º trata da coautoria, pessoal, e ele é interessantíssimo. Vem aqui, vamos dar uma olhada. Comunicam-se ao coautor e ao partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previstas no parágrafo 1º desse artigo. Vamos dar uma olhada lá no parágrafo 1º desse artigo. A gente já sabe que é o que define pra gente o que quer dizer, né? O que significa condição de mulher, né? Condição do sexo feminino. Mas o parágrafo 1º fala pra gente que há razões de condição do sexo feminino quando os crimes são cometidos em violência, no contexto da violência doméstica e familiar, ou quando há o menosprezo ou discriminação da condição de mulher. Então, pessoal, o que esse parágrafo 3º está falando aqui pra gente? Que essas condições previstas ali no parágrafo 1º, qual seja contexto da Lei Maria da Penha e desprezo pela condição de mulher, elas se comunicam tanto para o coautor quanto para o partícipe. Isso quer dizer que se, por exemplo, o Zezão tá brigando com a mulher, ele vive batendo na mulher, ele já tem medida protetiva, ele já tem uma série de problemas na justiça, mas ele continua. E aí, esse Zezão, ele vai lá pra tentar, digamos assim, ele quer atacar, ele vai decidir que quer matar a mulher, né? A mulher passou muita raiva nele, ele quer matar a mulher. E aí ele chama um amigo dele, o Zeca. Bora lá, Zeca, bora comigo lá, vamos lá resolver esse negócio. E aí eles vão. Quando chega lá, e o Zeca já sabia que o Zezão ia fazer isso, que ele ia matar a mulher. Quando chega lá, ele vai lá e mata a mulher. O outro meio que ajuda ali, fechando a porta, fazendo alguma coisa, ainda que seja uma participação de menor sentido, né? Ele fica só na rua olhando para ver se não chega ninguém. Qualquer que seja a participação dele, essa condição vai se comunicar para ele. Ele também vai cometer o crime de feminicídio. Ele não vai cometer o crime de homicídio. Ah, mas o contexto da Maria da Penha é do homem e da mulher, do cara ali, do casal. Não tem nada a ver com ele. Não. Essa condição se comunica, tá? Detalhe. Seria necessário esse parágrafo 3º? Meu entendimento é de que não. Por quê? O artigo 30 do Código Penal, ele determina o seguinte: não se comunicam as condições pessoais, salvo as elementares, né? Não se comunicam as condições elementares, salvo se forem... Aliás, não se comunicam as condições pessoais, salvo se elementares do crime, tá certo? No meu entendimento, ainda que se encontre no parágrafo 1º, não no caput do artigo 121A, essas condições que ali se encontram são sim elementares do crime, tá? Então são condições sem as quais nós não temos o crime de feminicídio, nós temos o crime de homicídio, mas não feminicídio. Então elas são sim elementares do crime e por isso
não seria necessário, no meu entendimento, a presença desse parágrafo terceiro, mas ele está aqui, não tem problema, e ele não é contrário ao que diz o artigo 30 do Código Penal, tá certo? Vamos lá. E aí chega o momento de nós falarmos da classificação, né? De a gente apresentar uma classificação aqui para o nosso artigo 121A do feminicídio. Em relação aos sujeitos, o sujeito ativo, em tese, pode ser qualquer pessoa. Ah, mas pode ser homem? Pode. Pode ser mulher? Pode, ué. Por que não? O artigo 121A, ele fala homem matar a mulher por condição? Não. Ele fala matar. Pode ser homem ou mulher. Né? Então, se qualquer um matou uma mulher por condição específica da razão de ser mulher, pode ser. Agora, em tese, porque para você descobrir um caso, dar um exemplo disso, é um pouco mais difícil, tá? Ah, no contexto da Maria da Penha, é também um pouco mais difícil, né? Você pensar num caso, você conhecer algum caso em que isso acontece, é mais difícil um pouquinho. E em relação à condição de mulher, né, aquela questão da misoginia, uma mulher praticar um crime por misoginia contra outra é mais difícil ainda, né? Então, não dá, assim, em tese, qualquer pessoa. Olha, forçando um pouco, a gente pode pensar o seguinte, aqueles casos em que nós temos um casal de mulheres que no Distrito Federal teve um exemplo há algum tempo, né, na verdade. Um casal de mulheres, uma delas tinha um filho, mas aí no caso era filho, e elas meio que faziam maldades, digamos assim, com ele, né? Então o menino chegou a ser torturado e morto, né? Então foi uma coisa bem, bem pesada na época. Se fosse uma menina, é possível sim afirmar que seria um caso de feminicídio, ao invés de homicídio, tá? Bom, vamos lá. Quanto ao sujeito passivo, o que nós temos aqui? O sujeito passivo, ele aqui, somente mulher, né? Então, somente mulher. Agora, note o seguinte: não é uma mulher específica. Pode ser qualquer mulher vítima desse tipo de crime, tá? Então aqui nós temos um crime cujo sujeito passivo é específico, mas ele não é infungível. Eu poderia, digamos assim, trocar, né? Em relação ao elemento subjetivo, aqui nós temos o dolo. Então esse crime somente existe na modalidade dolosa. Não existe feminicídio culposo. Ao contrário do que acontece com o homicídio. Ora, o homicídio é possível ter um homicídio culposo. Agora, no feminicídio, é até difícil a gente imaginar a possibilidade da figura dele de forma culposa, porque ele tem um elemento subjetivo, ele determina aquele elemento subjetivo, qual seja a motivação. E essa motivação é em razão da condição feminina. Não tem como você pensar em uma morte que ocorre em razão da condição feminina sem que isso seja deliberado, sem que isso seja voltado para aquela finalidade. Lembre-se, a conduta é uma ação humana, voluntária, dirigida a uma finalidade. E a gente tem uma conduta dolosa quando essa finalidade é uma finalidade contrária à lei. E a conduta culposa quando a finalidade é uma finalidade legítima, legal, não é contrária à lei, mas o resultado acaba sendo contrário à lei, tá certo? Então, vamos lá. Em relação ao elemento objetivo, é esse que eu acabei de falar, né? A condição
de mulher, que está lá no parágrafo 1º do artigo 121A. Esse parágrafo primeiro que tem dois incisos, né? O inciso primeiro diz respeito ao contexto da Maria da Penha e o inciso segundo diz respeito à condição própria de mulher, tá certo? Bom, vamos lá. Opa! Agora sim, vamos lá. E aí, pessoal, a gente entra aqui nos crimes contra... aliás, a gente continua nos crimes contra a pessoa, mas a gente entra aqui no artigo 122, que diz respeito ao induzimento, instigação e auxílio ao suicídio ou automutilação. Esse artigo também é interessante, tem bastante coisa para discutir. No entanto, a gente fica por aqui. Já tem um bom tempo aqui de aula, a gente acabou revisando muita coisa, né? Então, a gente termina por aqui. No nosso próximo encontro, a gente continua daqui. A gente vai do artigo 122 direto, tá certo? Então, forte abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Beleza, pessoal. Aqui terminou a aula, tá certo? A parte que eu gravei. E agora eu abro aqui o tempo que a gente tem para poder conversar com vocês. Se vocês quiserem conversar, vou só fechar aqui o meu quadro, esse quadro que eu apresento, né? E a gente está disponível aqui para conversar. Vamos ver se tem algum questionamento, alguma coisa. Opa! Muito obrigado, pessoal. Bom, lembrando também que a Semana do Distintivo, ela vai acontecer na primeira semana de setembro, mês que vem. Então, a gente tem aí essa semana agora e a semana que vem para pegar esse esquenta. Você pode ver como é que é a nossa metodologia aqui de trabalho, né? Você vai ver que as nossas aulas, né, elas são focadas nesse estudo para quem vai fazer o concurso para a área policial mesmo, para perito criminal, para médico legista, né? E aí você vai encontrar, por exemplo, Laércio, perito criminal, 15 anos aí de profissão, eu também. O Laércio entrou junto comigo, né? A gente é colega de polícia, né? E outro ponto que eu quero falar também, nas minhas aulas aqui, sempre que possível, principalmente nessa parte de crimes, eu vou trazer criminalística. Então, assim, se a gente estiver falando ali de asfixia, eu vou acabar falando um pouco dos tipos de asfixia, né? Asfixia mecânica, asfixia por oclusão das vias superiores. Então, isso eu quero construir com vocês sempre um conhecimento ali coeso, juntinho, tá certo? Bom, vamos ver aqui se tem alguma dúvida. O Laércio está falando aqui, né, que eu sou perito criminal, né, e isso é bacharel em Direito pela UNB, eu sou especialista também em penal e processo penal, já atuei também na advocacia e eu também escrevi um livro, né, então tá ali, ó, é esse aqui atrás, ó. Opa, aqui na Amazon você encontra ele também, já estou fazendo uma propaganda. Bom, nós temos também, pessoal, a mentoria, tá? Só avisando vocês, porque é algo interessante, né? A mentoria, ela funciona muito para você avaliar a sua evolução. Ela é muito boa para isso, né? E aí, a gente sempre tá nos grupos de WhatsApp, né? Conversando e são grupos fechados para o pessoal da mentoria, né? Então, isso é bem interessante também. E eu mostrei, não sei se eu mostrei para vocês, mas eu mostro aqui rapidinho agora. Opa, peraí. Esse é o curso de Direito esse é de Processo Penal Essencial, né? E nós temos também o Direito Penal Essencial, tá certo? Então, todos eles, como eu disse para vocês antes, são cursos voltados para você estudar
Não o básico. Não é, o objetivo aqui não é trazer o básico, trazer pouquinho, mas o essencial. Então, vai ser aprofundado? Sim, mas vai ser aprofundado naquilo que cai. Eu não vou ficar aprofundando em coisas que não vão cair. E detalhe, eu sei que, por exemplo, a prova de delegado tem um nível de aprofundamento. Delegado, os caras vão apertar mais mesmo ali. Agora, eu sei que para perito criminal, não é igual delegado. A gente não precisa aprofundar tanto assim, né? Opa, deixa eu ver aqui se tem alguma questão específica. O não me manda, o pessoal não me mandou. Ah, o Laes falou aqui para eu falar das minhas isoladas, né? Então, as minhas isoladas é justamente esse material, né? É o direito penal essencial, o processo penal essencial e o direito constitucional essencial. Essas três matérias eu peguei o que eu vi que assim é mais cobrado em todos os concursos de polícia, tá? E detalhe, eu vi, olhei, por exemplo, o concurso de perito criminal, o que está se cobrando ali, tudo. É claro que tem um assunto ou outro que de vez em quando eles migram, cobram mais, cobram menos, né? Mas isso que eu estou colocando aqui é o essencial. Então, o que eu coloquei para o curso de Direito Penal Essencial e Processo Penal Essencial, Constitucional Essencial, são matérias que caem como um todo. São o cerne, o importante, né? São aquelas que jamais você vai ter um concurso que não vai cobrar, tá certo? Isso. E é isso, pessoal. Acho que aqui a gente encerra. Na semana que vem a gente vai continuar aqui de onde eu parei, né? E eu vou também começar a fazer algumas lives com os senhores aqui para poder trazer esse para poder a gente poder se aproximar e trazer mais conteúdo aqui de valor para vocês, tá certo? Essa semana você tem mais, então entrem lá no grupo do WhatsApp, ele tá aqui na descrição, vocês entram lá e vocês vão saber quem que vai ser o próximo, quem que vai ter nessa semana aqui de aula, tá certo? Tudo bem, o Laes falou aqui, né? Ele serve também para agente, escrivão, investigador, papiloscopista, sim, polícia penal, a polícia militar também, tá? E por exemplo, a gente também teve um trabalho muito legal também, que foi o concurso de prova oral da Polícia Civil de São Paulo. A Polícia Civil de São Paulo é uma das únicas do país que cobra prova oral e é interessantíssimo. A gente fez um trabalho muito legal. Né? A gente simulou as provas orais, foi uma coisa bem legal, pessoal. E é isso, pessoal. Até amanhã, 19 horas, vai ter outro professor aqui e com certeza serve também para médico, para odontologista, né? A gente essas carreiras, né, de perito, eu sou suspeito de falar porque existe uma puxando sardinha de certa forma, né? Então, para perito criminal eu sei como é que é, eu já sofri para passar em perito criminal, para estudar para isso, né? Eu já fiz concurso de agente de polícia, papiloscopista, perito criminal, né? Já fiz concurso de delegado também. Eu passei no de perito criminal, né? Mentoria de prova oral, 80% de aprovação. Fantástico, né? Fantástico, muito legal. E é isso, pessoal. Forte abraço, até a próxima e até mais.